Irmãos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, ela está em Mateus 5. Mateus capítulo 5, versículo 13. Mateus capítulo 5, versículo 13. A palavra diz assim: os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, com que há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro. Assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Amém? Eu tinha pedido para colocar, essa passagem é o Sermão da Montanha. E o Senhor, ele traz mais uma lição sobre a sua igreja, sobre a vida dos discípulos naquela época. Se eu fosse dar um título para essa ministração, eu diria que Aliança de Sal. Essa passagem ela vai falar sobre o sal. E por que o Senhor usou o sal para falar com os discípulos? Vamos voltar lá em Jerusalém, vamos voltar em Israel, vamos voltar lá no Oriente e vamos entender por que o Senhor usou essa expressão. Se nós formos meditarmos na palavra de Deus, o Senhor, ele conhecia a cultura do povo. Jesus vivia aquela cultura. E através disso, o Senhor chama os discípulos e fala: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O Senhor está falando de uma aliança. O Senhor está falando de um pacto. O Senhor está falando que Ele tem um algo contigo que é inquebrável. Porque a aliança, ela é inquebrável perante a parte de Deus. Se alguém quebra a aliança aqui, somos homens, somos nós. Em nenhuma parte da Bíblia você vai ver. Quando o Senhor... Eu fui estudar essa palavra... A Bíblia fala 71 vezes aproximadamente sobre o sal, e a gente passa pela leitura e a gente nem percebe. Mas 71 vezes o Senhor está falando de pacto, de aliança com o seu povo. E o Senhor, ele fez várias alianças com os grandes que nós conhecemos, como Davi, Saul. O Senhor fez vários pactos com Jó. Então, várias alianças foram feitas e foram quebradas. Quando foram quebradas, foi pela parte dos homens. Antigamente, lá... Quando o povo, eles iam fazer alguma negociação, algum contrato, não existia um cartório. O povo judeu, ele se reunia na mesa. Eles sentavam, preparavam uma comida, eles sentavam à mesa. Eu saía da minha casa para fazer uma negociação, eu colocava uma porção de sal no meu bolso, uma sacolinha no meu bolso. O outro judeu, ele ia fazer a mesma coisa. E quando a gente sentasse para ali confraternizar, comer, fazer aliança, fazer um pacto, assinar um contrato... Nós íamos colocar uma tigela e sobre essa tigela eu ia jogar a minha porção de sal. E a pessoa com quem eu estava negociando ia fazer a mesma coisa. Ali o meu sal com o dela se misturaria e ali estava feito um pacto. E ali nós íamos comer um peixe, um frango, alguma coisa, ia fazer um assado e nós íamos sentar para negociar e comer. E quando a gente estivesse ali confraternizando, comendo, eu ia molhar no sal aquela carne, aquele peixe, e eu ia comer e a pessoa ia comer. A primeira coisa que a gente aprende aí é sobre misturar esse sal e a gente comer. Eu posso ali molhar o peixe e ele vir no ponto certo. Eu falar, nossa, que peixe! Porque tá eu coloquei na porção certa o sal. Uau! Ou seja, já traz. O contrato deu certo, as coisas estão andando, as coisas estão fluindo, as coisas estão acontecendo, eu ia saborear aquilo ali. Porque era isso que estava dizendo, aquela negociação, que é a parte boa e a parte ruim. Mas eu poderia molhar o meu peixe na hora que eu fosse comer. Exagerei no sal, é horrível uma comida salgada. É muito ruim. Viu, Priscila, você que vai casar, cuidado, porque no começo é estreito. E é assim... É muito ruim. E aí você faz aquela cara ruim, você para e você... Nossa, tem hora que não dá nem para comer. Isso significa que num contrato, algumas coisas ruins podem acontecer. E diante disso,
nós temos uma aliança e um pacto. Independente da parte boa ou ruim, nós vamos nos manter ali. E é sobre isso que o Senhor estava falando. Ele pegou essa aliança, esse pacto, essa situação que os judeus faziam, e ele trouxe para os discípulos. E o que o Senhor quer falar conosco? O Senhor está dizendo, quando Ele chama você e eu de sal, que Ele tem uma aliança comigo e com você. E é uma aliança que nos tempos bons nós temos que passar. Nos tempos ruins nós temos que enfrentar. Mas a aliança ela não pode se romper. O Senhor sabe das nossas angústias. O Senhor sabe das nossas aflições. O Senhor sabe do que nós enfrentamos todos os dias. Porque todos os dias. Se eu perguntar aqui, todo mundo está com problema em alguma área. Mas o Senhor é contigo. O Senhor é comigo. O Senhor nos sustenta diante disso. Vem a fase ruim, mas vem a maré boa. Vem o peixe ruim, mas vem o peixe bom. É sobre isso. E eu pergunto para você, o que vai te separar do amor de Cristo? O que vai fazer você quebrar a aliança? Porque existe algo no contrato. O Senhor, Ele não quebra. O Senhor não quebra a aliança. Você quebra a aliança. E eu pergunto para você, você quer quebrar a sua aliança com Deus? O problema vai te tirar da presença do Senhor? O que vai te tirar da presença de Deus? Eu sou uma prova viva e eu falo hoje, eu subo aqui com toda a convicção, porque eu vivo o milagre de Deus todos os dias. Eu tenho testemunho, ontem eu vivi um milagre, eu tenho testemunho diário para contar, porque eu vejo que o Senhor me sustenta. Sabe qual é o segredo? Ele é tão simples, mas ele é uma guerra para se cumprir. Ele tem uma simplicidade, mas é uma guerra para a gente concluir. É o poder da oração. Irmãos, não tem como. Eu te falo com toda a fé e convicção. Não tem como você dobrar o joelho. Eu não estou falando de oração em carro. Eu não estou falando em oração em chuveiro. Eu não estou falando oração você caminhando na rua. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de quebrantamento. Não tem como você dobrar o joelho, e independente da causa, você reconhecer primeiro o pecado. Eu não estou falando que por conta de pecado você passa problema, mas nós temos que ter a humildade que nós erramos o tempo inteiro. Então a primeira fórmula é o quebrantamento. Nós precisamos ter uma vida de oração, de se prostrar diante de Deus, e as lágrimas precisam descer, e eu te falo isso porque eu vivo isso. E você precisa chorar diante de Deus, pedir perdão pelos seus pecados, pedir para que o Senhor no espiritual paralise a ação do inferno e pedir a graça do Senhor sobre a sua vida. Conta a sua causa de maneira específica. É muito bom ter um amigo para você compartilhar. Mas nós deixamos de orar a Deus e contar de forma específica o problema que nós estamos enfrentando. Então nós precisamos nos posicionar sempre. E eu não falo isso porque eu quero defender a Deus, porque o Senhor não precisa disso. Mas o Senhor, Ele não erra. O Senhor, Ele não erra. Todas as situações que nós vivemos é porque nós erramos. Não é porque o Senhor erra. Todas as situações bíblicas de nações, quem errou foi o povo. Saul, eu não vou fugir da palavra não, mas eu vou pegar alguns exemplos. Saul, quando Saul, o Senhor, não era o propósito de Deus levantar rei. Mas quando o Senhor estabelece sobre ele e faz aliança com ele, não foi o Senhor que quebrou. Ele começou a querer caminhar sozinho. Ele que não queria mais ouvir a voz de Deus. Ele se achou autossuficiente para fazer a obra sem precisar do Senhor. Já Davi errou tanto. Mas ele tinha um coração segundo a vontade do Senhor. Ele era temente a Deus, ele era quebrantado. Ele pedia socorro quando ele errava, ele reconhecia que ele era falho e pecador. E o Senhor olhava para isso, e o Senhor mesmo... Tem uma passagem que não precisa abrir, mas eu vou falar 2 versículos. Números 18, 19 diz assim: Deus faz uma aliança de sal com todos os sacerdotes. E os sacerdotes erravam, mas o Senhor, ele tinha feito aliança, ele se estabeleceu. Em 1 Crônicas 3,5 diz: Deus fez uma aliança de sal, está escrito na Bíblia, com Davi e os seus descendentes. Então, por mais que Davi errasse, mas o Senhor olhava para o coração dele, ele era tratado. Deus não deixava ninguém botar a mão. Porque ali o Senhor falou, você errou, ele se quebrantava.
Deus guardava ele dos outros, mas o Senhor falava, vem aqui que eu vou tratar você. É duro cair na mão de Deus, mas prefira cair na mão do Senhor, porque a misericórdia dele existe. Ele tem o ponto certo de nos tratar, de cuidar de nós, de estar, de pegar as nossas causas, de curar as nossas dores. Irmãos, não saia da presença de Deus. Se você entrou hoje aqui fraco, se você entrou confuso de mente, se você hoje entrou aqui disposto a entregar a sua aliança, não faça isso. O Senhor, Ele quer você, Ele luta por você todos os dias. Nós estudamos o livro de Oséias na célula sexta-feira. Grande é o amor de Deus pela tua igreja, pelo seu povo. O Senhor nos ama de forma incondicional. O Senhor, Ele cuida de nós. A gente que não quer enxergar, mas é nos detalhes. As provações nos amadurecem. As provações nos dão experiência com Deus. As lutas nos aproximam do Senhor, é necessário. Nós não aprendemos quando nós estamos na praia. Nós não aprendemos quando a gente está sentado num bom restaurante. Não é aí que você aprende lição. Ali é a misericórdia do Senhor te dando alguns momentos ali para você descansar, mas não é ali. É nas lágrimas, é no joelho, é no choro que Deus trata você. Agora tem uma parte que a Bíblia, quando fala do sal, ela fala assim, que o sal ele não pode se tornar insípido. O que o Senhor está dizendo com isso? Que o insípido, ele não tem gosto, ele não tem sabor. O crente, ele precisa dar sabor, e ele precisa ter sabor, que tem uma passagem no livro de Marcos 9, que fala que você precisa ter sabor dentro de você. Porque o sal, que ele é insípido, esse texto que nós lemos diz, ele não presta para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Não queira sair da presença de Deus. Não queira se tornar esse sal que não serve para nada. E volto a dizer, não é porque o Senhor abandonou a aliança, é porque você está disposto a deixar. Não faça isso. E outra, qual que é o papel do cristão? Qual que é o meu papel e o seu papel? Nós temos que levar sabor a quem não tem mais vida. Nós temos que levar luz àquele que está em trevas. Nós temos uma missão maior do que o meu eu, do que as minhas necessidades. Nós temos uma missão com o Senhor. Nós fizemos uma aliança quando levantamos a mão, como descemos as águas. Nós fizemos um pacto com Deus. E o Senhor, Ele quer nos curar para que nós possamos levar a cura. Esse é o seu chamado. Não importa que você está aí no banco, mas você vai na padaria, você vai no mercado, você trabalha, você vai para a escola, você tem os seus afazeres. Você pode levar sabor a alguém em algum momento da vida, não precisa estar no altar. Não é sobre altar, é sobre posicionamento. É sobre você entender o seu chamado, é entender o seu propósito. A Bíblia fala para a luz, ela não pode ficar embaixo, ela precisa iluminar. Nós precisamos ver alguma situação e nos mostrar que nós somos crentes sim. Vem cá, eu vou orar por você. Eu não tenho muito para... Vem cá, mas eu vou orar, nós vamos orar. E o Senhor, Ele vai te ajudar. Nós precisamos conduzir as pessoas até o reino. Mas eu volto a dizer, o que tem feito você parar? Tem faltado sal no seu casamento? Tem faltado sal no seu casamento, igreja? O seu casamento perdeu o sabor? A culpa é de Deus? A culpa é sua. O seu casamento, ele foi feito uma aliança que Deus, Ele diz, não é para quebrar. É uma aliança comigo. Você tem uma aliança comigo. A aliança de casamento não se quebra. Não se quebra. Você tem que passar a luta, comer o sal lá. Até saiu, tem aquele... O brasileiro fala, né? Você quer me conhecer como um quilo de sal? O casamento é isso. O casamento é isso. Você precisa botar sabor no seu casamento. Se você entrou aqui pensando em separar, não faça isso. É uma aliança com Deus. Você tem um compromisso maior do que com uma pessoa. Você tem uma aliança com o reino. Não faça isso. Não entregue o seu casamento ao inimigo. Não entregue a aliança da família.
nas mãos do adversário, porque é isso que ele quer. É isso que ele quer. O diabo, ele só tem destruição. Agora eu pergunto para você, o Senhor não pode te ajudar sobre essa causa? O Senhor não pode restaurar suas relações? O Senhor não cura emocional, igreja? O Senhor não trata corações, dores e feridas? Mas desde que eu não queira jogar para debaixo do tapete. Uma das funções do sal é cicatrizar. Mas muitas vezes a gente vem e só põe uma faixa no machucado e está tudo bem. Só que o machucado está ali. Você precisa jogar o sal sobre as suas feridas. Você precisa renovar os seus pactos de aliança com Deus para que Ele cure você, Ele cure seu casamento, Ele cure a sua família, Ele cure as suas dores emocionais. Não jogue para debaixo do tapete, peça ajuda. Converse com alguém. Será que dentro dessa igreja não há alguém que você possa confiar e pedir ajuda? Irmão, ora por mim, pelo amor de Deus, porque eu não tenho mais força. Será que você não tem um irmão que você possa pegar o telefone e ligar e chorar e vocês dois se lançarem no chão? Você precisa ter um amigo assim. Você precisa ter alguém que ore com você desta forma. Eu tenho uma lá. Eu tenho a Kátia. A Kátia, ela chora antes de mim. De um problema meu, ela chora antes de mim. Isso é ser amigo. Isso é um relacionamento de sal, um relacionamento que tem sabor. As nossas relações de amizade, elas precisam estar no altar de Deus. Eu preciso ter um pacto com você de amizade e você comigo. Eu não posso trair essa relação sobre aquilo que você me contar, eu sair contando para a igreja. Nós temos que ter fidelidade nas coisas. Nós temos que ter a presença de Deus em tudo. É sobre isso, igreja. É sobre isso, é sobre o pacto. É sobre a aliança, é sobre o tratar de Deus com você, é sobre o que o Senhor tem na minha história, é sobre o que Deus tem sobre a sua história. É sobre o que Deus tem sobre esta igreja. Como que você tem saído de casa para vir ao culto? É um peso? É uma obrigação? Vou bater um cartão, é melhor eu ir porque senão vão falar? Como está a sua fé? Qual o sabor que está tendo culto para você? Como você tem chegado até este lugar? Aqui é a casa de Deus. Aqui é a casa de oração. Aqui o Senhor habita. Como você tem entrado neste lugar para bater cartão e dizer, eu estou em mais um culto? Será que a igreja é só aqueles momentos de lazer como passamos no sábado? Igreja é muito mais do que aquilo. É muito bom confraternizar, mas aqui tem a presença de Deus. É sobre essa igreja que Deus muda história. É sobre essa igreja que Deus trata famílias. Eu tenho certeza que você foi curado aqui dentro. Eu olho para alguns rostos, eu sei que foram tratados aqui. Foi aqui que levantou a mão a Cristo. Foi aqui que conheceu ao Senhor. É aqui que você vai trazer os demais. Em nome de Jesus. Foi aqui. O Senhor, Ele precisa que você se levante, é como eu estou me colocando a me levantar. Como Joel falou, os dias são curtos. Isso é palavra para crente, para quem crê. Esse mundo não tem mais muito tempo. Ele não tem. Quem estuda a Bíblia, quem lê a palavra, quem lê e estuda o livro de Daniel, quem lê Apocalipse, você está vivendo a era bíblica e os dias são curtos. Resta pouco tempo. E o Senhor traz essa mensagem, como foi falado no domingo, a pregação daquele pastor nunca mais vai sair da minha cabeça. Uma mensagem, como o pastor disse, simples, mas com tanta riqueza. O Senhor, Ele precisa de uma igreja que fala da volta de Cristo. O Senhor, Ele precisa de uma igreja que ainda ministra a exortação, a palavra de Deus, porque o Senhor, Ele quer te salvar. O Senhor, Ele tem um compromisso maior, que independente dos seus problemas, não é que Ele não se importa, Eles se importam com todos. Mas o Senhor, Ele quer salvar a tua alma. O Senhor quer salvar a tua casa. O propósito de Deus é muito maior do que resolver um problema que eu tenho. O propósito de Deus é salvar a mim e toda a minha casa. Porque Ele tem compromisso com a palavra dEle, e a palavra dEle fala sobre isso. E é um processo. Porque é horrível quando um anda na frente, o outro anda lá atrás. Eu sei, é muito ruim. O Senhor quer colocar a família no mesmo nível. Para que você já vai rápido ganhar outros. Eu dizia para a irmã ali, o Senhor vai te levantar rápido, porque não há muito mais tempo.
não vai ficar muito tempo no banco. O Senhor vai despertar a todos. Todas as promessas que você tem, ela vai se cumprir logo. Porque não há muito tempo mais. Amém? O sal, ele serve também para conservar. E é conservar a aliança de Deus. E como já foi falado aqui, nós conservamos a aliança de Deus quando nós oramos. Para você se tornar um intercessor, eu tenho aprendido, você primeiro precisa levar uma vida de oração. Porque quando você ora, você entende o coração de Deus. Quando você ora, você consegue entender o propósito que Deus tem sobre a sua casa, sobre o projeto que Ele tem específico para você. Então Ele faz você virar um intercessor, porque com essa relação com Deus, você consegue levantar as mãos e orar por nações, e orar por vidas, porque você entende o que Deus quer. Você entende o chamado. Você entende os propósitos de Deus. Irmãos, a função do crente é ser sal na terra e é ser luz no mundo. Você já parou para pensar o que seria? Às vezes você olha e fala, mas eu tenho importância? Eu vou fazer a diferença, eu específico, vou conseguir fazer a diferença na vida de alguém? Irmãos, tenta imaginar esse mundo sem os crentes. O que seria do mundo sem os crentes? Sem eu, sem você. É você que tempera o mundo. É você que segura essa terra. Sobre esta geração, o Senhor conta conosco aqui. É conosco. A palavra não é para lá, é para cá. Tenta imaginar esse mundo sem nós. Nós temos um peso, nós temos uma importância, nós temos uma responsabilidade sobre esta geração. Você precisa entender isso. Então você precisa ser curado logo para você ir estabelecer o que Deus tem sobre você. Tenta imaginar o mundo sem nós. O Senhor não é que Ele precisa de mim, de você, mas Ele conta conosco. Ele nos deu a oportunidade de fazermos a diferença. E estudando a palavra, a gente vai ver que o mundo vai viver isso. Nós vamos partir daqui. O que vai ser desse povo que vai ficar sem a luz? Se a gente com o Espírito Santo, se nós pregamos no Evangelho, tentando ainda se melhorar, porque nós somos maus. Não se iluda, nós somos maus. Nós precisamos de Deus, porque nós somos maus. Eu falei na outra vez, e é uma realidade. Eu não preciso estar com uma arma na mão. A minha língua mata. É fato. Nós somos maus. Nós precisamos entrar por essas portas justamente para ouvir uma palavra e o Senhor tratar o nosso coração. Nós precisamos entrar por essas portas, ouvir o Senhor falar conosco para nos acalmar. Porque a nossa ira, nós temos algo com a ira. Rapidamente, eu acho que as pessoas aqui, eu tenho também um temperamento que rapidamente você quer explodir. Mas o Espírito Santo, a fé, ele te paralisa, faz você refletir, você respirar, você tomar uma água e você fala, eu não posso. Ou se de repente você perde o controle, você logo rapidamente se arrepende e fala, meu Deus, me ajuda, me ajuda. Eu passei do ponto. Então é sobre isso. O Espírito Santo que habita em você, ele faz a diferença. Ele vai te ajudar a ganhar o seu familiar. O Espírito Santo que habita em você, ele vai ajudar você a resolver as causas que você precisa. Irmão, se coloque em oração sobre as suas finanças, seja lá qual for a causa. Eu duvido que um joelho dobrado, ele não muda as causas. Ele não muda propósito. E eu vou encerrar, a pregação vai ser bem curtinha. Eu já vou encerrar por aqui. E eu quero dizer para você, eu termino dizendo, que sobre essa aliança, jamais falte o trigo, jamais falte o vinho, jamais falte o sal, jamais falta o óleo. Traduzindo, jamais falte a prosperidade, jamais falte a alegria, que é o vinho, jamais falte o óleo, que é a unção. E jamais falte o sal, que é a aliança de Deus sobre você. Recebe essa palavra no seu coração, porque ela é Bíblia, não foi eu que inventei. Está escrito lá. Está escrito lá, leva isso para a tua casa, toma posse dessa palavra.
Receba a alegria de Deus, receba a prosperidade do Senhor, receba a unção de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre os seus negócios. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.